Aprenderemos agora a somar e subtrair frações heterogêneas pelo segundo método, quer dizer, pelo método da amplificação e simplificação. Para isso, necessitamos encontrar frações equivalentes. Iniciamos pelo método da amplificação. Temos duas frações, neste caso 1/3 mais 1/6. O primeiro que devemos fazer é encontrar o mínimo múltiplo entre os dois denominadores. Para isso, devemos decompô-lo em fatores primos, pelo método de decomposição sucessivas. Escrevemos os denominadores, o 3 e o 6. Vamos decompô-los. Observamos se algum deles tem metade. Vemos que o 6 sim, procedemos então a fazer. Como o 3 não tem metade, o escrevo igual. O 6 tem metade, que é 3. O 3 tem terceira. Terceira de 3 é 1. Restou então dois números muito importantes, o 2 e o 3. Agora o que nos resta é multiplicar. 2 por 3 é igual a 6. Então encontramos o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 6, que é o número 6. Não podemos perder de vista esse número, já que frações devem ter sempre o mesmo denominador. Vamos pegar então a nossa fração 1/3. Nessa fração temos que buscar uma forma de que o denominador seja 6. Portanto, devemos multiplicar os números de cima e de baixo pelo número 2. Agora, 1 por 2 é igual a 2 e 3 por 2 é igual a 6. Dessa forma, conseguimos amplificar a fração 1/3 e convertê-la em 2/6. Desta forma, também nossas duas frações já têm o mesmo denominador. Agora poderemos somá-las. 1/3 mais 1/6 é o mesmo que dizer 2/6 mais 1/6. E fazemos como praticamos com as frações homogêneas. Escrevemos a soma dos numeradores, que neste caso é 3, e colocamos sempre nosso mesmo denominador, o 6. Agora vamos simplificar. Terceira de 3 é igual a 1 e terceira de 6 é igual a 2. Podemos concluir que 1/3 mais 1/6 é igual a 1/2. Vamos realizar agora um exemplo de subtração. Temos a fração 4/3 menos 1/4. As duas frações têm denominadores diferentes, portanto, devemos encontrar o mínimo múltiplo comum e fazê-lo pelo método de decomposição sucessiva. Escrevemos nossos dois denominadores, que neste caso são o 3 e o 4. Vamos decompô-los em fatores primos. Como o 4 tem metade, procedemos a fazer metade de 4 é 2. Como o 3 não tem metade, o escrevemos igual. Agora posso voltar a dividir por 2. O 3, como não tem metade, o escrevemos igual. A metade de 2 é igual a 1. Agora só me resta dividir por 3. Terceira parte de 3 é igual a 1. Temos então três números bem importantes. 2 elevado na 2 e o 3. 2 vezes 2 é igual a 4. Multiplicado por 3 é igual a 12. Então, podemos dizer que o mínimo múltiplo comum entre o 3 e o 4 é igual a 12. Devemos buscar que as nossas frações iniciais tenham o denominador igual a 12. Para isso, teremos que multiplicá-las. Escrevo minha primeira fração, que é 4/3. Para obter o denominador 12, devemos multiplicar acima e abaixo pelo número 4. 4 por 4 é igual a 16 e 3 por 4 é igual a 12. Dessa forma, conseguimos amplificar a fração de 4/3 a 16/12. Faremos o mesmo procedimento com a fração 1/4. Para obter o denominador 12, devemos multiplicar o numerador e o denominador pelo número 3. Agora, 1 vezes 3 é igual a 3 e 4 vezes 3 é igual a 12. Dessa maneira, conseguimos amplificar a fração 1/4 a 3/12. Desta forma, temos duas frações 16/12 e 3/12. Ambas têm o mesmo denominador, portanto, será fácil fazer a subtração. Escrevemos as expressões iniciais. Agora o que foi convertido, 16/12 e 3/12. Como ambas são homogêneas, simplesmente colocamos o mesmo denominador e subtraímos os numeradores. 16 menos 3 é igual a 13 e colocamos o mesmo denominador. Quer dizer que 4/3 menos 1/4 é igual a 13/12. Neste caso, não podemos simplificar e 13/12 é o resultado final. Vamos ver como se realiza a soma e subtração de frações pelo método da simplificação.
Temos as frações 2/3 mais 2/6. Buscaremos que ambas as frações tenham o mesmo denominador. É importante simplificar uma das duas. Neste caso, vamos simplificar a segunda fração, quer dizer, 2/6. Para obter o mesmo denominador, devemos dividi-la por 2. Agora bem, 2 dividido por 2 é igual a 1 e 6 dividido por 2 é igual a 3. Deste modo, conseguimos simplificar a fração de 2/6 e convertê-la em 1/3. Agora, as duas frações têm o mesmo denominador. Portanto, é muito simples somá-las. Escrevemos a fração inicial, que é a 2/3, e a segunda fração, que é a simplificada. Simplesmente somamos 2 mais 1, que é 3, e colocamos o mesmo denominador. 3/3, que se simplifica, será igual à unidade. Assim se somam ou se subtraem frações pelo método da simplificação. É necessário ter um denominador comum e, portanto, é muito importante que se iguale os divisores. Bom, meus queridos estudantes, aprendemos a somar e subtrair frações heterogêneas por 2 métodos. Não esqueçam do mínimo múltiplo comum e da amplificação e simplificação. Quer dizer, obtendo frações equivalentes. Só resta que vocês comecem a praticar tudo o que vimos. Lembrem que tem que ter muito entusiasmo e motivação para ganhar o grande prêmio desta maravilhosa aventura fracionária. Até a próxima!